Fala galera, Marcela, setorista de São Paulo aqui no Esporte News Mundo, mais um boletim NM aqui no canal, para a gente falar aí de São Paulo, atualizar todas as informações do clube aqui para vocês. Já vou deixar aqui a barrinha, que a gente sempre coloca nos vídeos, das novidades do treino de São Paulo, e eu já vou começando falando o que aconteceu lá no CT da Barra Funda. É aqui que o São Paulo divulgou que nessa sexta-feira o elenco assistiu um vídeo, né, e depois todos os jogadores foram a campo para fazer o aquecimento, né? E aí teve a supervisão, como é sempre feito, da preparação física. Depois os jogadores fizeram um treino tático, né? O Dorival dividiu fez ali uma atividade que foi dividida em grupos de defesa e ataque. Enquanto os defensores fizeram um trabalho de posicionamento, o ataque fez um treino ali de troca de passe e finalizações para o gol. Depois o Dorival fez ali novamente uma distribuição de grupos, né? Ele dividiu em 2 novos grupos, e aí uma parte fez um trabalho tático, que é um coletivo de 11 contra 11, que geralmente o Dorival costuma fazer, utilizando metade do gramado nessa atividade. Depois, a outra parte fez atividades ali de bola parada. E aí, como foi no treino de ontem, quinta-feira, alguns jogadores do Sub-20 também participaram da atividade. Então, basicamente, foi isso que aconteceu lá no CT, em relação a treino mesmo, né? Então, teve um coletivo aí de 11 contra 11, o Dorival dividiu ataque e defesa, e aí ele fez ajustes na equipe. Isso porque o São Paulo amanhã enfrenta o Internacional lá no Morumbi às 4 horas da tarde, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, para esse jogo, como está aqui no cardzinho, ele pode ter sim algumas novidades para esse jogo. Isso porque o Caleri treinou com o grupo hoje, né, nessa sexta-feira. Ele que na quinta ele foi a campo, né, mas ele estava junto com a preparação física, mas hoje ele já treinou normalmente com o grupo e existe sim a expectativa de que ele volte à equipe como titular. A gente ainda não sabe, a gente nunca tem essa certeza, né? O São Paulo nunca divulga as listas de relacionados, enfim, não tem como a gente cravar, mas é uma possibilidade muito grande, já que ele não participou dos últimos 3 jogos e já tem aí pelo menos 2 dias de treino com o elenco. E outro jogador também que pode voltar a ser relacionado é o Gabriel Neves, né? Ele que sofreu uma entorse no tornozelo, mas participou ali das atividades normalmente com o grupo. De novo, isso porque na quinta-feira também ele já foi a campo, ele já treinou com o grupo, então ele pode também ser mais um reforço aí para o Dorival. Já o Erisson, né, ele que está em transição física, após uma lesão, ele está nessa parte de transição, também estão nessa fase o Moreira e também o Igor Vinícius. Eu que sempre falo aqui que a transição física é a última parte que os jogadores passam para depois ficarem à disposição do treinador. Então, é a última etapa aí que todos esses 3 jogadores, pelo menos, estão. E os outros, né, os outros jogadores lesionados, eles não tiveram atualizações dos seus quadros, então a gente fica de olho aí para ver quem é que pode também voltar aí a ficar mais à frente em suas recuperações. Então, o São Paulo fez hoje, nessa sexta-feira, o penúltimo treino, né? Amanhã que faz o último no sábado, né? Quando o Dorival vai fazer aí, então, os ajustes finais nessa equipe aí que vai enfrentar o Internacional, porque já vai ter depois uma sequência bem complicada. Só lembrando aí que, já que a gente entrou nesse assunto, o São Paulo, depois desse jogo contra o Internacional, que vai ser no Morumbi, vai ter mais uma sequência bem complicada, não só pelo Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo pega o Internacional agora, depois pega o Fortaleza fora de casa, o Corinthians também fora de casa, esses 2 jogos que vão ser pelo Campeonato Brasileiro, e depois pega o Sport, tá? Pela Copa do Brasil. Então vão ser pelo menos aí mais 3 jogos fora de casa. O São Paulo que já vem, né, dessa sequência de jogos fora de casa, enfrentou o Ituano pela Copa do Brasil, depois o Curitiba e depois o Tolima. Então vai ter aí depois esse jogo contra o Internacional, mais uma sequência aí de jogos fora de casa. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu tinha para passar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui o cardzinho com o esportenewsmundo.com.br/São Paulo para vocês ficarem ligados em tudo que acontece lá no Esporte News Mundo. A gente sempre publica informações para vocês ficarem atentos em tudo que acontece, não só no São Paulo, mas em todas as equipes aí que vocês estiverem interessados. Mas eu deixo sempre aqui o cardzinho do esportenewsmundo.com.br
São Paulo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês no próximo Boletim EA.